Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós estamos no encontro número 12 do módulo Cristo, na segunda edição do módulo Cristo. Como vocês sabem, é um módulo que a gente sempre trabalha o mesmo tema na época do Cristo e mais na atualidade, períodos mais próximos ao nosso. No encontro 11, nós trabalhamos, o tema dele é a ascensão espiritual, então nós trabalhamos o aspecto do acolhimento, da aceitação da luz, com o exemplo belíssimo de Maria de Nazaré. Hoje nós vamos trabalhar também um outro exemplo atual de acolhimento da luz, com Allan Kardec. A minha surpresa ao refletir sobre isso foi a seguinte: nada mais parecido com Maria de Nazaré do que Allan Kardec. Não estou dizendo nada de reencarnação, pelo amor de Deus, eu não vejo nenhuma possibilidade de ser o mesmo espírito, mas é muito parecido a postura de acolhimento da luz, é muito parecido a postura de acolhimento do Cristo que os dois tiveram. Maria acolheu o Cristo no ventre, e permitiu que ele nascesse do mundo. Então a gente pode dizer que o acolhimento de Maria foi primeiro no coração, a aceitação emocional, e depois no ventre. A gente vai provar aqui para vocês hoje que o acolhimento de Kardec também foi primeiro no coração e depois na mente. Então os dois fizeram Cristo chegar ao mundo. Ok, vamos entender melhor isso, Acho que para quem não refletiu é uma afirmação que pode gerar, algum espanto, e é bom que isso aconteça. E eu vou agora argumentar e mostrar para vocês. Graças a Deus, nós temos um livro chamado Obras Póstumas, que não é um livro de Kardec. Vamos entender a história desse livro. Kardec desencarna, certo? 31 de março. E aí o que acontece? A esposa, vai organizar as coisas dele, obviamente, por sinal ele estava de mudança, quando desencarnou já estava tudo embalado, diga-se de passagem. E aí ela vai pegar os escritos dele e ver aquilo que faz sentido publicar. E nos documentos de Kardec tem toda uma história de comunicações pessoais dele com o Espírito Verdade e com outros espíritos, que eram questões particulares, mas essenciais para o futuro do Espiritismo. Então, dentre essas comunicações, foram publicados verdadeiros tesouros, e a gente vai pegar uma dessas comunicações que sintetiza um pouco disso. Não é a única, Vale a pena ler e reler com muita atenção a segunda parte do livro Obras Póstumas. A primeira são artigos que ele escreveu e não tinha publicado ainda. E essa segunda são realmente coisas pessoais. Mas pessoais, obviamente, ligadas à história do Espiritismo e à chegada do Espiritismo no mundo. Digamos assim, é o making-off da codificação. É o making-off. Eu acredito que tenha mais coisas e acredito que vai aparecer aí em breve mais documentos históricos. Mas hoje o que a gente tem aí já é de imenso valor. Vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui, na verdade, são alguns comentários de trechos, de uma comunicação que aconteceu em 12 de junho de 1856. O Livro dos Espíritos não estava publicado ainda. Então o senhor Allan Kardec nem existia, do ponto de vista público, do ponto de vista do mundo. Ok, através de uma jovem, chamada Aline, na casa de um amigo de Kardec. Então, se você não acredita em mensagem mediúnica que não seja dentro de centro espírita, a maior parte da codificação não foi. E essa também não foi na casa de um amigo. Ok. Em 1856, Kardec já tinha recebido várias mensagens de espíritos diferentes, de médiuns diferentes, dizendo que a missão dele era organizar o espiritismo. Era organizar as comunicações para apresentar para a humanidade. Obviamente não estamos falando de pouca coisa. Então ele muito lúcido, muito pé no chão.
ao longo dos meses e dos anos, foi consultando os diferentes espíritos. Essa aqui é uma das consultas mais completas que a gente tem, tá certo? E aí a gente vai se basear nela porque é muito interessante. Porque aí Kardec está conversando com o guia espiritual dele, o Espírito Verdade, que lá na frente o próprio Kardec foi descobrir e deixou as pistas, sem criar polêmica, que é o Cristo. Não vou entrar nisso, tá certo? A gente já fez outros programas, se alguém tiver dúvida, manda e-mail que a gente manda os documentos, digamos assim. Enfim, só vou citar um caso para não ficar tão solto para quem não sabe. A mesma mensagem publicada no Livro dos Médiuns, assinada por Jesus. Né? Vamos entender. Kardec publica o Livro dos Espíritos, primeira e segunda edição, a segunda edição é a definitiva. Kardec publica o Livro dos Médiuns, e lá tem uma mensagem assinada Jesus, e Kardec diz que acredita que realmente é ele. Depois Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega a mesma mensagem, e coloca a assinatura de Espírito Verdade. Assim, gente, para me entendedor, né? Me desculpe, mas eu me recuso a argumentar mais, né? São livros publicados por Kardec. E a gente vai entender aqui que Kardec tinha um conjunto de informações que ele não publicava. Óbvio, né? Que era a orientação prática, coisas que não convinha botar para o grande público. Não é porque é coisa escondida, porque ia gerar uma polêmica desnecessária. E era a orientação do próprio Cristo, isso. E aqui vocês vão ver vários exemplos desse tipo. Ok, vamos lá. Então, nessa reunião, Kardec conversa com o Cristo, o guia espiritual dele, e pergunta: Bom Espírito, desejarei saber o que pensais da missão que foi apontada por alguns espíritos. Notazinha de rodapé rápido, gente. Eu vou ler rápido, eu vou pular trechos, mas está na íntegra. Tudo que eu estou colocando aqui vai estar publicado para vocês lerem, para que não fique tão longo. Então, algumas coisas eu vou resumir, mas o texto está aí para todo mundo. Obras Póstumas é um livro que todo mundo tem acesso, e eu vou publicar também aqui junto com o áudio, tá certo? Então ele diz que foi designado por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio. A tradução aqui não foi feliz. Porque quando ele fala prova para o meu amor próprio, ele está dizendo se não é uma prova para o meu orgulho, se não é uma cilada para que eu caia. Entendeu? Vários espíritos dizem: olha, você tem que estruturar o espiritismo, você tem que estruturar esses ensinos dos espíritos. Acho que não tinha nem nome espiritismo na época, né? A sua tarefa é essa. E ele pergunta para o Espírito Verdade, depois de ter perguntado para vários outros, assim. E ele perguntou para o Espírito Verdade através a mesma pergunta em médios diferentes, né? Então ele pergunta: não é uma cilada para a minha vaidade? E aí ele diz: olha, tenho certeza, Kardec falando, com saber, né, como você sabe, eu tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel, né, que ele se dá de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande. Então, assim, nas minhas palavras aqui, olha, estão dizendo isso, você sabe que eu tenho um desejo sincero de contribuir, né, mas, assim, minha ideia é contribuir como um trabalhador. Então, tem vários espíritos dizendo que eu vou ter que assumir a liderança desse processo. E a diferença é grande, né, meu amigo? Não é duas coisas. Uma coisa é ser o auxiliar, outra coisa é você ser o responsável na Terra. E eu não vejo, olha a lucidez de Kardec, eu não compreendo, porque eu não vejo em mim qualidades, eu não compreendo que eu deveria ter essa tarefa, porque eu vejo pessoas com muito mais talentos e qualidades que eu não tenho. Resumo, está todo mundo dizendo isso. Eu quero contribuir, mas eu não vejo porque eu ser colocado nessa situação, porque eu vejo gente mais capaz do que eu. É isso que Kardec está dizendo. Resposta do Cristo: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te discrição se você quiser vencer. Né? Então, assim, não vai gerar polêmica desnecessária. E aí ele diz: depois você vai entender o processo todo, né? Estou usando aqui minhas palavras, e aí alerta, abre aspas, não te esqueças que podes triunfar ou falir.
a missão é tua, mas assim, o jogo não está ganho. Você vai começar e você pode acertar ou errar. Você pode ter sucesso e você pode falir. E caso você venha a falir, outro vai te substituir. Porque a determinação de Deus não depende de nenhum homem. Isso é importante. Aí ele usa até a expressão simbólica, né? Porque os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de um homem. É por isso, gente, que algumas coisas a gente diz que vai acontecer, os Espíritos dizem que vai acontecer por quê? Porque não sabe o detalhe, mas que vai acontecer, vai. Né? O próprio Cristiano para Kardec, olha, o Espiritismo vai se implantar no mundo, porque é o Consolador que eu prometi. Se você não quiser, se você falir, vai vir outro. O Consolador vai chegar no mundo de um jeito ou de outro. Isso é garantido. O específico depende do livre-arbítrio. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender qual é a lógica. Não é que Kardec não poderia falir. Kardec poderia falir. E outro faria o trabalho dele. E aí assim, aí Kardec, o Espírito de Verdade vai dizer, a tua obra, você não deve falar para ninguém, por quê? Porque a tua missão só pode ser justificada através da tua obra e você ainda não fez nada. Estamos em 1856, quer dizer, não adianta você estar dizendo que você vai ser o líder do movimento, do Consolador no mundo. Só vai criar polêmica inútil. Realize. Uma vez que você realizar, as próprias pessoas vão lhe reconhecer. Interessante essa lógica. Né? É porque eu vou... Não, faça. Depois que você fizer, fica claro. Né? Porque entenda, se você olha para Kardec em 1856, ele é um dos maiores intelectuais franceses, mas tinham outros. Ele era um homem digno e honesto, mas tinham outros. Nada podia dizer aos olhos do mundo que ele seria o grande codificador. E o Espírito de Verdade diz, olha... E aí ele encerra dizendo, né? Ia dizer o quê? Né? Era o Cristo, né? Porque pelos frutos é que se reconhece a qualidade da árvore. Então, assim, nada de novo, meu filho. Você, olha, continua a mesma coisa. Você dá bons frutos e aí você vai ser reconhecido como uma boa árvore. Não tem o que inventar. E aí, Kardec diz, obviamente, né, assim, certamente eu não vou me vangloriar de uma missão que eu não me que eu nem consigo acreditar. É o que ele responde para o Cristo. Mas, se for o desígnio de Deus, que ele disponha de mim. Ele vai usar essa frase lá na frente, a gente vai mostrar um gancho interessante. Mas ele já usa aqui. Eu apenas peço a vossa assistência. E aí o Espírito Verdade responde, nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil, se do teu lado não fizeres o que é necessário. Gente, assim, a gente vê tanta gente iludida com assistência espiritual no movimento espírita, que é de partir o coração. Não, porque os espíritos estão me assistindo. Gente, o Cristo dizendo para Kardec, nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se tu não fizer o que é necessário. Dá para entender isso? A maioria de nós não entende. A maioria de nós, não. Assim, né, vou citar casos falando da forma bem ampla. Mas assim, por que é que eu tenho problema se na nossa reunião se comunica o espírito tal? Como quem diz assim, tem um espírito superior aqui ligado a gente, e por que eu tenho problema? O Cristo está dizendo para Kardec, se você não fizer a sua parte, tudo que eu estou fazendo por você vai ser inútil. Né? E aí continua o Cristo, tens o teu livre-arbítrio. Cabe a ti usar ele como você quiser. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Olha que interessante. Então assim, eu acho que só essa resposta já daria um programa. Né? Porque a gente cria fantasias. Não, porque assim, os bons espíritos vão proteger de tudo. Não, porque os bons espíritos vão resolver tudo. Eu vou falar um caso, é uma psicografia, não é minha,
de um palestrante espírita que ele andava dirigindo irresponsavelmente, porque na cabeça dele era assim: como eu faço muita palestra, como eu sou famoso, os espíritos precisam de mim, então eles nunca vão deixar eu ter um acidente. Abusou, que morreu num acidente de carro no Rio de Janeiro. E não precisa dizer a cara de tristeza do guia espiritual recebendo ele. Então assim, gente, estamos falando do Cristo conversando com Kardec. A gente só tem acesso a isso porque, graças a Deus, a esposa de Kardec publicou. Kardec nunca publicaria isso para não se vangloriar. Mas assim, gente, é um ensino extraordinário. Então, assim, voltando ao tema, para a gente não perder o fio da meada, eu estou falando de aceitação da luz. Estamos falando de Maria de Nazaré e de Kardec. É isso aqui, gente. Aceitar a luz é aceitar de livre e espontânea vontade fazer o que é necessário. A ligação com as esferas superiores não é o que muitos de nós espíritas imaginamos. Licença para gozar a vida, para ser irresponsável, para ser desatento. A relação com a luz verdadeira não é essa. Isso é relação com espíritos levianos. Você tem que fazer o que é necessário. Gente, Kardec é de uma lucidez linda. Já disse isso aqui, repito. Se eu puder conhecer alguém quando eu desencarnar daqui a 1000 anos, se você, Carlos, você ganhou 1 minuto com qualquer espírito, você quer quem? Kardec, já está dita a resposta. Porque assim, é de uma lucidez. Olha o que é que ele vai discutir. O que é que ele vai perguntar depois disso? O que é que me pode fazer fracassar? Sabe, ele não está tirando vantagem, não está pedindo dica, não está querendo mimo. Não. O que é que eu posso errar? Me ajuda a ver onde é que eu posso errar. Ele tem uma noção central do que é mais importante. E ele pergunta: será a minha incapacidade? Olha a lucidez. O Cristo diz: não é tua incapacidade, você é capaz. Mas a missão dos reformadores está cheia de obstáculos e de perigos, e a tua missão é rude. Previndo, pois se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar 1, 2 ou 10 livros e ficar em casa tranquilo. Não, você irá se expor pessoalmente. Você irá gerar ódios terríveis contra você. Você vai ter inimigos encarniçados que quererão a tua perda. Você vai ficar exposto à malevolência, à calúnia, à traição, até daqueles que vão te parecer as pessoas mais amigas e mais devotadas. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um rosário de desgraça. Cristo falando isso para você, imagina o que é que vem por aí. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas, e você sucumbirá várias vezes por conta do cansaço. Numa palavra, será uma luta quase constante que você vai ter que sustentar, com o sacrifício da tua paz, do teu repouso, da tua saúde, da tua tranquilidade. E isso vai encurtar até a tua vida. Vai ter tanto problema que você vai viver menos. É isso que ele está dizendo. Que tipo de problema? Calúnia, intriga, traição, cansaço, tudo. Malevolência. Gente, Kardec está deixando a posição confortável de um dos maiores intelectuais da capital intelectual do mundo. Ele está deixando isso para ser caluniado, para ser traído, para falarem mal dele, para ter inimigo. Isso é aceitar a luz. Ele está abrindo mão de tudo isso. Imagine você ser um dos maiores intelectuais da capital intelectual do mundo. Paris do século XIX era considerado. E era. O representante do maior educador da Europa. Em Paris. Imagina o que é isso. Em troca de quê? De perder a paz, de ser caluniado, de gerar um bocado de inimigo, de ser traído, de ter aquilo que você escreve deturpado, porque dói. Você escreve com toda boa vontade de uma pessoa: olha, fulano está dizendo isso. Perder a paz e o repouso. Olha que proposta legal.
É por isso que a gente não quer estar perto do Cristo. Essa é a verdade. É por isso que a gente não quer a luz. Porque a luz incomoda, a luz é isso. É isso daqui. E Maria de Nazaré, que teve que fugir com um filho recém-nascido? Porque estavam querendo matar o filho dela. Não é parecido? Né? Ou vocês acham que não teve um conjunto de calúnias? Ou vocês acham que não falaram que Jesus era um filho da traição de Maria de Nazaré, com um soldado romano chamado Pantera? Circularam centenas. Chegaram, pra você ter ideia, se chegou calúnia até hoje, imagina na época dela, o que é que ela não ouviu. É a mesma situação. Uma jovem com a vida tranquila, de repente se mete num turbilhão de calúnias e de perseguição e de ódio que não tem mais paz. É a mesma coisa. Você está numa posição confortável. Kardec, com muito sacrifício, tinha conquistado a posição de um dos grandes intelectuais. A gramática mais respeitada do século XIX era a gramática do professor Hippolyte Louison Denis Rivail. Ele era o maior gramático da língua francesa da época. Ele tinha dezenas de livros didáticos. Um grande intelectual reconhecido por toda a elite parisiense. Kardec tinha acesso à elite, se encontrava com o príncipe, com o rei, com o aristocrata, com os grandes escritores. Todo mundo sabia quem era o professor Rivail. Ele era tradutor também, falava vários idiomas. Sim, entenda. O que o Cristo está dizendo para ele é: olha, você está nessa sua situação aí, você vai largar tudo isso para ter esse pacote. E é um combo, não dá para separar. Né? Como ele está dizendo, não dá para você publicar 2, 3 ou 10 livros e ficar em casa. Eu sou o grande autor do espiritismo no mundo. Não, meu filho, não te iludo, não é isso. Eu não estou pedindo para você simplesmente publicar mais 10 livros sobre espiritismo, não. A história é outra. Então, assim, a gente começa a ter uma dimensão, né? E aí o Espírito Verdade continua. Pois bem, não poucos recuam, quando ao invés de uma estrada florida, encontram espinhos, pedras pontiagudas e serpentes. Gente, a conversa é bonita e é sincera. Diz assim, olha, a maioria nesse teu caso aí não dá conta não. Né? Gente, eu vejo isso a minha vida toda. É isso mesmo. Comunicação dos bons espíritos, todo mundo quer. Aí quando eles começam a apontar esse caminho aqui, obviamente não é o mesmo, mas assim, é proporcional, diz assim, olha, se você quer se aproximar do Cristo, é esse o caminho, não tem outro. Aí assim, é isso aqui. Não poucos recuam. Começa a ficar ocupado, começa a ter problema no trabalho, começa a ter dor de barriga, não deu para ir, e no fim do ano, some. No recesso não volta mais. É isso, não tem novidade nenhuma aqui. Agora, essa missão de Kardec, assim, se para nossa missãozinha aqui pequena na Terra a gente faz isso, para a missão de Kardec o índice de desistência, sei lá o que, né? Quem sou eu para cogitar isso, mas o Espírito Verdade está dizendo que é grande. Para tais missões não basta a inteligência. Mais uma vez ele repete, e serve para a gente hoje, gente. O Espiritismo não precisa só publicar um livro, aí pronto. Estou na glória do Senhor. Não para o Espírito Verdade. Vamos lá. Primeiramente, para agradar a Deus. Olha a instrução do Espírito Verdade para Kardec, né? O Kardec pediu, ele está respondendo. Primeiro você precisa humildade, modéstia e desinteresse. Gente, a palavra do Espírito Verdade é bonita, mas é dura. Olha o que ele vai dizer aqui. Porque Deus abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Ele não está dizendo ele está dizendo que Deus abate. Você quer fazer sua missão? Então saiba, se você se meter a ficar orgulhoso, a presunçoso e ambicioso, Deus vai lhe abater.
Dito pelo Cristo. É forte. Para mim, não sei para você. Para mim, só em ler já dá um tremor. Deus, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, Kardec, se você se tornar orgulhoso, presunçoso e ambicioso, Deus vai lhe abater. Vamos continuando aqui. Palavras do Espírito Verdade. Para lutar contra os homens, então não tem conversinha, você vai lutar contra os homens, porque a maioria é espírito inferior e quer permanecer nas trevas. Na hora que você falar de luz, você ganhou o inimigo. Na hora que Maria aceita ser mãe de Jesus, ela ganhou milhares de inimigos, encarnados e desencarnados. Tanto é que teve que fugir para o Egito. Ou você acha que se ela disse, não, eu vou ter outros filhos aqui normal, Herodes ia atrás dela? Ia nada a ver com isso. Para lutar contra os homens, é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e ter tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhe comprometer o êxito através de medidas ou palavras intempestivas. Até isso, meu irmãozinho, o sujeito teve que educar-se. E eu vou lhe dizer, eu só acredito porque eu li. Mas até hoje é difícil acreditar no comportamento de Kardec na Revista Espírita. Eu nunca vi isso em ninguém, é assustador. Porque assim, gente, escrever um livro com calma e revisar, aí você bota tudo bonitinho. Mas está escrevendo quase todo dia, sob ataque, sob calúnia, sob problema, recebendo todo tipo de crítica, e você conseguir responder sem perder a linha, sem pegar pesado, que é o nosso normal humano, né? Sem responder de uma maneira mais dura, sem perder a compostura. Gente, assim, eu obviamente eu leio como espírito atrasado, às vezes eu fiquei atrás, mas Kardec não vai mandar, desculpa, ter ninguém pra merda, nem uma vezinha. Ele não vai, né, dar um tabefe, porque merece. Gente, as respostas de Kardec, assim, são de uma capacidade e de uma compostura que assim, é quase inacreditável como é que ele conseguiu. Porque entenda, Kardec escrevia no calor da batalha. A quantidade de texto que esse homem escreveu, ele não teve uma semana sem escrever, senão não dá conta. A quantidade de texto que esse homem produziu na Revista Espírita não tem como ser uma produção feita com calma. Com calma que eu digo eu vou escrever, daqui a 3 meses eu reviso, daqui a 2 anos eu revejo com calma. Não dá. E toda a revista ele está respondendo críticas severas que fazem contra ele. Contra ele e contra a doutrina espírita. Mas as dele ele só escreve quando tem a ver com o espiritismo. Quando é só pessoal, ele não usa a revista para responder. Mas está doendo. Então é um homem que está nessa batalha sofrida todo dia. E está todo dia escrevendo com compostura. Se você me dissesse que isso era verdade, eu não acreditava. Mas se a revista está publicada, tem data, então ele conseguiu. Não me pergunte como. Assim, é uma das coisas que mais... Porque assim, eu escrevo um pouco. E eu sei como é doloroso. É difícil você tocar num assunto que tem uma calúnia no ar. Sabe, assim, mexe, dói. Você não perdeu o prumo aí emocional. Eu acredito porque eu vejo, mas assim, é um feito, não é para qualquer um não. É preciso por fim ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Ver que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Aí assim, no Espírito Verdade, mas na cara de Kardec lendo isso. Tá, Senhor, ok. Gente, tem uns comentários de Kardec aqui, é lindo, é grande, longo, não vai dar para ler. Mas eu vou ler só um trechozinho aqui, né? Como é que ele responde a isso? Espírito Verdade, agradeço os vossos sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, se vos dignastes a lançar os olhos sobre mim, para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Minha vida está em vossas mãos. Disponhais do vosso servo. Frase de Kardec. Agora eu vou ler a frase de Maria de Nazaré que está no Novo Testamento, quando é anunciada a vinda do Cristo através dela.
eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. Então, assim, são missões parecidas e são posturas psicológicas idênticas, né? A grandeza de Kardec se revela nessas linhas. Se você não sabe quem é que escreveu isso, mas se você entende que é o Cristo conversando com alguém, se você lê esse texto, aliás, vamos imaginar o seguinte, que você vai para outro planeta, que não conhece a história da Terra, pega um espírito lúcido, superior, e dá para ler esse texto, e diz, olha, esse espírito verdade é o guia espiritual do planeta. Esse outro é o X, não vou lhe dar nem o nome dele, leia. Eu tenho certeza que depois que esse espírito lê esse texto, ele vai olhar para você e vai dizer, é um grande espírito. Quem perguntou e respondeu isso é um grande espírito. Em qualquer lugar do universo, quem tiver acesso a esse texto vai saber que não se trata de qualquer um. Um indivíduo que age dessa forma com sinceridade não tem como ser qualquer um. Porque é alguém que está no ápice da carreira e simplesmente sabe que vai entrar no inferno da terra, porque nós não estamos falando de um doidinho empolgado, estamos falando de um homem vivido, maduro, que passou por dificuldades financeiras, que viveu, que conhece realmente a vida e que é muito lúcido. Então é alguém que sabe o que vai acontecer. E ele simplesmente diz, minha vida está em vossas mãos, disponhais do vosso servo. E para que você não tenha dúvida, 10 anos e meio depois, Kardec fez um comentário, no dia 1º de janeiro, possivelmente avaliando o ano, dizendo que tudo aquilo que o Espírito Verdade disse que ia acontecer, de maldade e de calúnia, tinha acontecido. Então, se você for para outro planeta, meu amigo, tiver essa oportunidade, leve esse texto e pede para alguém lúcido ler. Eu não tenho dúvida, alguém vai dizer, se trata de alguém muito grande, muito grande. Alguém que nós estamos começando a conhecer, alguém que aceitou a luz, como Maria de Nazaré, e graças a esses dois espíritos, né, por meio deles, nós tivemos o Cristo e o Consolador, né? E graças a esses dois espíritos nós temos já né, da nossa estrada evolutiva. Encerramos emocionados, certamente, né? Concluímos a 2ª edição do Módulo Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, no próximo ano nós teremos uma 3ª. No próximo encontro iniciaremos o nosso módulo 2, agora 2, Migração Espiritual. Um grande abraço, um grande beijo, né? Que Maria e que Kardec toquem os nossos corações. Vamos para a nossa 2ª etapa. Que tenhamos paz e alegria. Hoje faremos um encerramento um pouco diferente. Teremos 3 mensagens avaliando aspectos da vinda de Allan Kardec ao mundo. Acreditamos que isso suprirá este espaço e responderá de uma maneira ou outra às questões. Querido Allan Kardec, quero te dizer, mestre amado, que por conta das luzes que você espargiu pela terra, eu pude entender em profundidade os ensinos do Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré. Por isso, devotei minha vida aos teus ensinos sublimes, para que a humanidade sofredora e cega
pudesse compreender as verdades divinas contidas no Evangelho. Mas hoje eu sei que o teu sacrifício foi enorme, muito maior do que, enquanto encarnado, eu poderia imaginar. Aqui eu pude saber das dores terríveis que nem sequer os teus amigos mais próximos puderam compreender, mas que tu a sofrestes em nome de Jesus de Nazaré. Por isso, amigo querido, quero registrar ao mundo encarnado que me ouve não apenas a minha gratidão, não apenas a minha admiração, mas a minha certeza de que a obra por ti iniciada e que um dia será continuada por ti irá transformar a humanidade, porque o Espiritismo apenas inicia, porque o Espiritismo apenas no mundo depura aqueles que serão os verdadeiros servidores da causa. Hoje eu entendo que o movimento espírita está apenas numa fase de seleção, que o Espiritismo no mundo realiza através de décadas de provações aquilo que tu realizaste em tua própria vida, porque eu sei que a tua própria vida é o símbolo do movimento espírita na Terra. Foi preciso antes enfrentar provações financeiras e o movimento espírita enfrentar as suas limitações financeiras. Foi preciso para ti passar pela calúnia e o movimento espírita passou pela calúnia. Tu foste tentado com os convites da acomodação social e hoje o Espiritismo é tentado e muitos dos seus membros sucumbem com a acomodação social, mas tu não sucumbistes. Por isso, os espíritas deveriam estudar a tua vida para saber as provas que eles mesmos enfrentarão. Porque o movimento espírita só será vitorioso quando se tornar digno de ser teu discípulo, passando pelas provas que tu mesmo passastes. Porque tu sabes que o Espírito Verdade depois te disse que a tua vida foi modelo e que apenas acenderá para o coração dele todos aqueles que superarem as provações que tu superou. E por isso, amigo querido, Allan Kardec, eu rendo a ti as homenagens e aviso aos meus irmãos em humanidade. Temos que nos tornar dignos desse mestre, passando pelas dores que ele passou, servindo ao Cristo. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutter. A doutrina de Allan Kardec é uma doutrina de luz, mas não apenas pelo gigantismo de sua inteligência e de sua compreensão. A doutrina espírita é luz, porque foi tecida nas tramas do tempo e do espaço, com a reflexão depurada pelo sacrifício pessoal. Somente
nesta combinação superior, encontrareis, se assim posso dizer, a química do Espírito da verdade. Por isso, basta em nosso movimento de reflexões frias e de falsos testemunhos. Somente quando a pena que traça palavras é alimentada com o sangue espiritual daquele que a segura, ela traça linhas de luz. Allan Kardec não soube apenas entender e não soube apenas viver, mas ele soube entender vivendo e viver explicando as verdades espirituais. Tereis acesso no futuro à vida desse eminente Marte do cristianismo. Não para vos degustares gostosamente em discussões literárias, mas para que a vida desse Espírito rasgue os vossos corações, fazendo-os sangrar para renovar. Porque se a vida de Allan Kardec não é conhecida em minúcias, é porque hoje não podeis suportar. Porque hoje a rejeitariam para não sentir as dores do grande codificador. Mas a nova geração será marcada por uma pesquisa e por uma compreensão emocional e vivencial de tudo aquilo que fez o codificador. Ela saberá ler nas entrelinhas da revista espírita o sacrifício feito, a palavra dita com a sua vibração original. E não estamos aqui pregando interpretações místicas, mas uma leitura psicológica adequada do tempo e do indivíduo que realizou a obra. Meus amigos espíritas, atentai que a vida do Mestre não é uma vida de escritos, como vocês pensam. Atentai que a vida de Kardec não se resume aos conceitos elaborados de forma brilhante. A vida de Kardec é o maior exemplo, próximo de vocês, de um espírito que andou com Cristo no coração e nos lábios. Se quereis conhecer a ascensão espiritual com um exemplo moderno, olhai para Kardec. Se quereis aprender como suportar as provas da vida, pensai no método de Kardec, porque vocês ainda não estão preparados para entender, mas um dia estarão para sentir que Kardec, além de tudo, ensina um método de cristificação, um método da ascensão espiritual em termos modernos, para que os que quiserem também se tornem iluminados. Muita paz de um amigo espiritual. Encerramos convictos de que a vitória nos pertencerá se nos guiarmos por Jesus de Nazaré, ensinado, explicado por Allan Kardec. Não devemos temer, não devemos vacilar, porque sabemos que a vitória pertence a Deus e para todos aqueles que desejarem. Nunca faltará orientação e amparo, porque essa é a promessa do Criador para toda a humanidade.
verdade. Filhos, ficai com Deus, convictos de que Jesus e Kardec vos guiarão e vos ampararão na imensa travessia que iniciamos no período da transição, para que não vos falte força e coragem para, como esse verdadeiro discípulo, poderes repetir: minha vida está em vossas mãos, façais dela como vos aprouver. É um lema a ser seguido por todos nós. Muita paz. Eurípides Barçanufo. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito